Oi, pessoal. Hoje eu, hoje eu queria fazer uma analogia é, que eu acho que vai ajudar a entender o que, o que a igreja é na realidade. Eu estava pensando que acho que se a gente imaginar uma mansão muito linda, uma mansão ou um templo, para quem já entrou lá, né? Pode imaginar um templo bem bonito, onde tudo é impecável, tudo é lindo, é cheiroso, o ambiente é limpo, as pessoas que administram aquela casa, ou aquela mansão, no caso, elas se vestem bem, elas são amáveis, elas são sorridentes e você faz parte, você tem o direito de entrar naquela casa sempre que você quiser, você pode frequentar aquela casa, mas você trabalha muito duro para manter aquela casa. Você se comporta da maneira como eles dizem que você tem que se comportar para você manter a reputação daquela casa. E você trabalha muito duro, sem cobrar nada. E você dedica a tua vida, dedica a tua alma ao trabalho dentro daquela casa que parece perfeita. Tem resposta para quase todas as perguntas. Os donos da casa têm boa aparência, falam muito bem. As coisas que eles falam fazem sentido na tua cabeça. Mas dentro daquela casa existe uma porta que você não é autorizado a abrir. Aquela porta, eles falam para você, se você confia em mim, os donos da casa falam para você, se você realmente confia em mim, você não vai abrir aquela porta. Não tem necessidade de abrir, não tem nada lá que seja importante para você ver. Então vamos concentrar aqui, olha só que coisa boa que é isso aqui, vamos, vem cá que eu vou te mostrar esse lado da casa e tudo mais. É uma norma. Se você decide abrir aquela porta, você já quebrou uma regra. E eu me sinto assim em relação à igreja. Essa casa linda, essa mansão, é a igreja mórmon em si. Dentro da minha analogia, que eu mesma tô fazendo. Onde tudo parece perfeito, onde é dito que tudo é perfeito, onde as respostas para as perguntas elas são incontestáveis, pelo menos deveriam ser. Os líderes, que seriam os donos da casa, os líderes falam bem, tratam bem, estão lá para te ajudar quando você precisa, para te aconselhar. Aquela porta que você não deve abrir, na minha analogia, é a história da igreja. Eu me sinto como se eu estivesse dentro daquela casa e um dia eu tive um sentimento assim, é melhor você sair dessa casa, porque isso aqui não é bom para você. E eu pensei, isso não pode, isso não faz sentido, porque essa casa é o melhor lugar do mundo. Não tem outro lugar melhor onde eu poderia estar a não ser aqui, com essas pessoas boas, né? E aquele sentimento persistiu, que eu deveria sair dessa casa, abandonar essa casa. Então eu pensei, será que isso tem a ver com aquela porta lá que eu não sou encorajada a abrir, para não usar a palavra proibir, porque eles não gostam da palavra proibir, mas eles proíbem tudo. Só que eles usam outros termos, né? Tem muita coisa que é proibida, mas eles não falam que é proibido. Enfim, então eu pensei, será que aquela porta lá, será que esse sentimento de eu sair dessa casa tem a ver com o que tem atrás daquela porta? E aí eu resolvi abrir aquela porta. E quando eu abri aquela porta dentro dessa casa maravilhosa, eu descobri uma sala que me chocou, porque a sala cheirava mal, a sala tem as coisas remendadas, tem coisas quebradas que foram coladas de qualquer jeito. E dentro daquela sala, outra porta que me levou para uma sala pior. E cada porta que eu abro tem outra sala. E quanto mais salas eu vejo, quanto mais fundo eu vou indo dentro daquelas salas, mais chocada eu fico, mais indignada, mais sem palavras para expressar
como se aquelas coisas que eu estou vendo dentro daquelas salas não tem nada a ver com essa mansão. E eles não te falam o que tem dentro dessas salas. Eles só falam para você não abrir essa porta. Essa porta proibida é a história da igreja. Eles falam para você não veja, não leia, porque isso é tudo antimormon. Se você decidir entrar naquelas salas, você já quebrou uma regra. Quando eles te pegarem lá dentro, eles se transformam. Imagina os donos da casa lá, que são bem vestidos e falam bem. Imagina eles completamente se transformando. Eles te pegam pelos cabelos, se é o homem, pegam pelo colarinho, né? E te chutam para fora daquela casa sem dó nem piedade. Não existe amor de Cristo, não existe caridade, não existe paciência, longanimidade, não existe nada disso. Eles completamente se transformam e te falam, aqui você não entra mais. Você não é bem-vindo, você violou uma lei aqui, você violou uma regra. Usando a analogia, se a pessoa que entrar dentro daquela sala, provavelmente ela vai sair de lá e ela vai falar para as outras pessoas que estão dentro da casa, gente, vocês têm que vir aqui ver o que eu acabei de ver. Não é nada disso que eles estão dizendo aqui. Tem coisa podre aqui dentro. Tem coisa que a gente não pode ignorar dentro dessa mesma casa. Vocês têm que viver o que eu vi. Isso é o que eu estou fazendo. Quando eu estudei, na medida que eu estou estudando a história da igreja, eu estou falando para todo mundo, gente, não é nada disso. Não é nada disso que eles fazem parecer ser. Então, assim, eles não têm interesse nenhum em manter pessoas que abriram aquela porta dentro da casa, porque essas pessoas, elas vão chamar as outras para entrar dentro daquelas salas e ver o que tem lá dentro. E isso vai criar uma confusão danada na cabeça das pessoas. Algumas vão olhar e vão falar, ih, essa daí já se rebelou. Não quero nem chegar perto dela, já quebrou uma lei. Foi lá e abriu uma porta que era proibida dentro da mansão. Ela não confiou neles, nos donos da casa. Então isso já foi feio. Já tem alguma coisa errada com ela. Vão se afastar dessas pessoas que abrem a porta. Outras vão falar, vem cá, eu quero saber o que tem dentro daquela sala. Me leva lá que eu quero ver com você o que você descobriu. E eles não têm interesse nenhum em manter essa dissensão de opiniões dentro da casa. Que acaba com... interfere, né? Atrapalha o ritmo que eles querem estabelecer dentro da casa. Então, é assim que funciona dentro da igreja Mormon. Se você resolver ler a história da igreja, ler mesmo, né? Descobrir a verdade, eles te excomungam, literalmente. Martha Beck teve essa experiência. Martha Beck escreveu um dos livros que eu postei no meu vídeo sobre bibliografia. Ela recebeu inclusive ameaças de morte por telefone quando ela escreveu o livro e contou as coisas que ela descobriu na igreja e as coisas que o aparentemente perfeito pai dela, que era um apologista da igreja, fazia com ela desde os 5 anos de idade, abusando dela sexualmente. Quando ela foi contar essas coisas, ela recebeu ameaças de morte. Eles tiveram que se mudar para o estado do Arizona. No livro dela, ela conta de professores da BYU que quando eles têm acesso à história, eles querem ensinar os alunos, das duas uma, ou eles fecham a boca e ensinam o que está no currículo, o que a igreja permite que eles ensinem para os alunos da maneira como eles querem que eles ensinem, ou se os professores são muito íntegros, eles querem falar a verdade, eles são demitidos, são excomungados da igreja e têm a carreira deles destruída. Martha Beck fala sobre isso no livro dela. Não é suposição, e nem fofoca, e nem especulação, é vida real. É interessante que, usando a minha analogia, quando você expulsa, quando você abre aquela porta dentro daquela casa, não importa quantos anos você fez parte, você frequentou aquela casa, não importa quantos anos você trabalhou duro lá dentro, de graça, e você até pagou para trabalhar lá dentro, nada disso importa mais. Eles te chutam, eles te escorraçam lá de dentro e eles te difamam para todos os outros frequentadores da casa, por mais amigos que eles sejam de você. Na igreja é a mesma coisa. Eu sei que meu dia vai chegar. Quando esses vídeos que eu estou fazendo chegarem ao conhecimento da liderança, que estão aqui dentro da minha jurisdição, descobrirem a respeito, quando eles descobrirem esses vídeos, eu sei que você é excomungada da igreja, porque isso é considerado apostasia. Falar a verdade é considerado apostasia.
Mentir, não. Mentir não é apostasia. Mentir para o mundo inteiro que o livro de Mormon é baseado em fatos históricos não é apostasia. Mentir para o mundo inteiro que Joseph Smith viu Deus e Jesus Cristo em pessoa num bosque sagrado, considerado sagrado, não é apostasia. Você não pode ter ingenuidade de pensar que eles não sabem disso, porque eles sabem muito bem, eles têm acesso a todos esses documentos. Tudo que eu estou falando aqui não é novidade. Eles sabem de tudo isso, então isso não é apostasia. Mas descobrir essas coisas e falar e dividir com as pessoas a verdade, isso é apostasia, você tem que ser excomungada. Jeremy também, aquele que escreveu a carta ao líder do sistema educacional da igreja, também foi excomungado. John Delaney também, aquele que faz o podcast Mormon Stories, ele é PhD em psicologia e ele também começou a pesquisar e começou a fazer perguntas que ele não devia fazer, ele foi abrir a porta, né? Foi excomungado também. E eu sei que meu dia vai chegar. Já perdi amigos que me tiraram do Face deles, depois que assistiram o meu vídeo, porque a amizade está condicionada a, nem sei aqui, a ter a mesma crença religiosa. Eu sou grata por aqueles que têm uma mente mais aberta e continuam sendo meus amigos, apesar de não compreenderem ou não aceitarem o que eu estou fazendo. Eu acho que também, assim, um outro ponto interessante nessa minha analogia é que muitas pessoas que veem o que está dentro daquelas salas, elas têm duas opções. Ou elas vão sair porque elas vão entender que não faz sentido aquilo e vão abandonar a casa, né? Vão sair da casa e falar, tô fora. Ou então elas podem olhar aquilo e falar, não, eu para mim não me importo. Eu não me importo que tenha essa sala com essas coisas podres e quebradas e destruídas aí dentro, porque eu ainda gosto do restante da casa e para mim isso tá bom. Como eu tenho amigos que me mandaram mensagens no Face e falaram, não, Vânia, eu já sabia de muitas dessas coisas que você tá falando, mas eu não me importo, porque a igreja faz tanta coisa boa. Eu concordo com isso e eu totalmente respeito isso. O que eu não respeito é o fato de pessoas como eu não terem acesso a essas informações, porque eu sinceramente não tinha. Porque se eu tivesse tido acesso, se eu soubesse desde o começo que era tudo uma grande farsa, eu não teria pago para fazer parte disso. Como que eu paguei? Pagando dízimo, pagando ofertas, pagando a minha própria missão. Eu não teria, mas eu não sabia. Então eu acho que muitas pessoas ingênuas como eu, mal informadas como eu era, elas têm o direito de saber da verdade, e então elas tomarem uma decisão baseada em fatos e não em história da carochinha e não em historinha de conto de fadas. Eu tenho histórias ainda muito tristes para comentar com vocês que, sinceramente, quanto mais portas eu abro, piores são as salas que eu entro. E realmente não dá para acreditar. Brigham Young, eu não posso acreditar que ele era o tirano sanguinário que ele era. E era chamado profeta de Deus. E muita gente idolatra ele, como idolatra todo o restante da liderança, da alta liderança da igreja, como sendo representante de Deus na terra. Mas eu tenho que falar, se você já sabe de tudo isso, que bom para você, e você consegue ficar na igreja, tá tudo bem, eu não vou questionar. Mas eu vou falar, porque não dá. Eu particularmente não consigo, né? Não consigo conciliar esses homens tendo esses comportamentos com o caráter de Deus. Eu não posso conciliar as duas coisas. A gente vai falar ainda sobre o preconceito, né? Com relação aos negros e agora homossexuais. Então, a gente vai ter que conversar mais. Eu espero sinceramente estar ajudando, ao invés de piorando as coisas para quem precisa de religião para viver bem, ter um relacionamento com Deus. Isso também é pessoal, né? Obrigada por me escutar, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.